As 10 principais entidades bíblicas verdadeiramente horríveis. Os humanos sempre foram fascinados por monstros e criaturas ao longo dos tempos, especialmente aqueles que os faziam sentir-se pequenos e tímidos. Textos religiosos e folclore estão repletos de descrições de tais coisas, e a Bíblia Sagrada não é exceção a isso. Variando de dragões cuspidores de fogo a anjos com rostos de leões, este livro tem de tudo. Claro, muitos deles também são vistos como visões do futuro ou sinais que nos lembram do passado, mas isso não os torna menos assustadores. E então aqui estão 10 entidades bíblicas que dariam até mesmo Satanás, o Senhor do Inferno, um pesadelo ocasional. Nefilim. Lá nós vimos os Nefilim, os Anaquites vêm dos Nefilim, e para nós mesmos parecíamos gafanhotos, e assim parecíamos a eles. Números 13h33. Quando os espiões israelitas exploraram a terra de Canaã, em vez de serem recebidos com leite e mel, aposto que eles certamente não esperavam esses gigantes. As crenças populares são que os Nefilim são descendentes de anjos caídos e mulheres mortais, ou que os anjos possuíam homens ímpios para terem filhos com mulheres. Outra visão é que eles nasceram quando os homens da linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva e um homem justo, desobedeceram a Deus e se casaram com mulheres da linhagem de Caim, que obviamente dispensa apresentações. Um boato ainda mais louco, mas não bíblico, é que eles eram extraterrestres. O que podemos ter certeza é que eles deixaram uma imagem e tanto na mente de Moisés e seu invicto exército israelita após o relatório dos espias. Segunda besta do Apocalipse. Então eu vi outra besta surgindo da terra, tinha 2 chifres como um cordeiro e falava como um dragão. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Não se deixe enganar pela pequena ilustração. Esta é, de fato, uma das bestas mais icônicas do livro do Apocalipse, onde demônios e diabos são a norma. Embora pareça uma força indestrutível por si só, suas intenções são bem diferentes. A Bíblia explica ainda que é quase como um exagero para a infame primeira besta, e faz os humanos adorarem a última, bem como realizar ilusões e, assustadoramente, matar qualquer um que desobedecer a ordem. O que é realmente interessante é que alguns estudiosos veem a segunda besta como um futuro líder político ou religioso que convence a população mundial a segui-los. Olhos abertos a todos, você nunca sabe quem pode ser. A primeira besta. E vi uma besta subindo do mar, com 10 chifres e 7 cabeças, e em seu chifre havia 10 diademas, e em suas cabeças havia nomes blasfemos. E a besta que eu vi era como um leopardo, seus pés eram como os de um urso, e sua boca era como a de um leão. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 2. Você nunca pode falar sobre a segunda besta sem incluir a primeira. Por quê? Bem, porque se contentar com um quando você pode ter 2, até São João de Patmos, o autor do livro do Apocalipse, se esforçou para descrever essa monstruosidade. A Bíblia prossegue dizendo que a autoridade foi dada a ele pelo dragão, presumivelmente Satanás, e que ele tinha uma ferida severa. Pergunto de onde veio isso? Os humanos também adoram esta besta porque, para eles, ninguém pode derrotá-la. Eu não os culpo. Semelhante às interpretações da segunda besta, a primeira besta também é vista como um império completo, ou talvez uma nova ordem mundial. As 4 bestas de Daniel.
O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Então, enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas e ele foi levantado do chão e colocado em 2 pés como um ser humano, e uma mente humana foi dada a ele. Daniel capítulo 7 versículo 4. Parece algo saído de um filme de terror ou algo saído do livro de Daniel. Resumindo, as 4 bestas são descritas como sendo um leão com asas de águia, um urso, um leopardo e uma misteriosa 4ª besta. Embora possa parecer mesquinho para a maioria dos leitores, a Bíblia descreve o urso como tendo 3 costelas na boca entre os dentes, o leopardo tendo 4 asas de ave e 4 cabeças, e a 4ª besta com grandes dentes de ferro e 10 chifres. Não se sentindo mais muito seguro, não é? No entanto, a maioria das visões de Daniel eram figurativas e, de fato, essas 4 bestas simbolizavam 4 grandes reinos daquela época: Babilônia, Leão, Medos e Pérsia, Urso, Grécia, Leopardo, e o Império Romano, última besta. Querubim. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de ser humano, rosto de leão à direita, rosto de boi à esquerda e rosto de águia, tais eram suas faces. Ezequiel capítulo 1, versículos do 10 ao 11. E todos nós pensamos que eles eram os anjinhos inocentes que você vê nas pinturas da igreja. Na verdade, eles são exatamente o oposto. Os querubins são descritos na Bíblia como seres celestiais extraordinários e em chamas que tiveram uma imagem bastante respeitada entre os humanos. Eles também são mencionados como guardiões do caminho para a árvore da vida no jardim do Éden depois que Adão e Eva foram banidos, e também são conhecidos por terem esculturas deles mesmos na Arca da Aliança. Em vários exemplos da Bíblia, eles são conhecidos por serem anjos muito próximos de Deus e, portanto, é claro que não devem ser incomodados com eles. 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu olhei e lá estava um cavalo verde claro. O nome de seu cavaleiro era Morte, e Hades o seguiu. Eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra, para matar com espada, fome e pestilência, e pelos animais selvagens da terra. Apocalipse capítulo 6 versículo 8. Imagine Hades, sim, o deus grego da morte, atrás de um homem a cavalo. Este é um assunto sério. Considerado o sinal mais reconhecível do Apocalipse, os 4 cavaleiros se tornaram uma visão familiar na sociedade. No entanto, quase todos concordam com o fato de que esses homens são símbolos da conquista: o cavalo branco, guerra; o cavalo vermelho, fome; o cavalo preto, e morte; o cavalo verde. Existem ainda mais especulações sobre quem é o cavaleiro do cavalo branco, com alguns aceitando a resposta óbvia e dizendo que é Jesus pela aparência do cavaleiro, enquanto muitos estão pensando fora da caixa e dizem que é o Anticristo. Quem quer que sejam, lembre-se de que dos 7 selos no Apocalipse 6, esses grupos são apenas os primeiros 4. Ó garoto! 200 milhões de cavaleiros. Os cavaleiros usavam couraças da cor do fogo, safira e enxofre; as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e fogo, fumaça e enxofre saíam de suas bocas. Apocalipse capítulo 9 versículo 17. É verdade, existem mais 200 milhões para coroar a insanidade dos 4 anteriores. Não deve ser confundido com os 4 cavaleiros. Essa horda de assassinos é parte dos eventos que se desenrolam durante o soar das 7 trombetas no Apocalipse capítulo 9.
Olhando para as descrições, nem tenho certeza do que são essas coisas. Cavalos com cabeça de leão e cuspidor de fogo, invadindo o rio Eufrates. É realmente uma cena espetacular. O que é alucinante é que, devido à localização geográfica precisa listada e que a população atual na Ásia é de um tamanho estonteante, isso está levando alguns a acreditar que esse enxame de cavaleiros poderia ser um exército moderno de nações asiáticas unificadas. Só espero que não estejam montando cavalos que cospem fogo. Gafanhotos de Abaddon. Em suas cabeças havia o que parecia ser coroas de ouro, seus rostos eram como rostos humanos, seus cabelos como cabelos de mulheres e seus dentes como dentes de leão, eles tinham escamas como couraças de ferro. Apocalipse capítulo 9 versículos 7 ao 8. E você pensou que gafanhotos normais já eram ruins o suficiente, esses brutos, junto com os 200 milhões de cavaleiros, são responsáveis pela morte de um enorme terceiro homem. Os gafanhotos foram e ainda são temidos na sociedade por sua capacidade de destruir alimentos de maneira eficiente, mas a Bíblia afirma que esses gafanhotos não devem tocar em uma única safra, mas, em vez disso, torturar aqueles que não têm o sinal do Senhor em suas testas. Acreditasse que seu líder controverso, o anjo Abaddon, seja um anjo do exército de Deus ou um anjo caído. O que você pode tirar disso é que muitas pessoas não pensam que é uma metáfora. Gigante. Sua força está em seus lombos, e seu poder nos músculos de sua barriga. Torna sua cauda dura como um cedro, os tendões de suas coxas estão entrelaçados. Seus ossos são tubos de bronze, seus membros como barras de ferro. Job capítulo 40 versículo 16 ao 18. Agora alcançamos os melhores. O próprio nome significa enorme e monstruoso na sociedade contemporânea. O livro de Jó é conhecido por conter descrições vívidas de duas das criações mais poderosas de Deus, uma das quais é o Behemoth. Acredita-se que seja a criatura terrestre primitiva e temida por muitos animais por causa de seu rugido poderoso. No entanto, não importa o quão arrepiante seja a sua descrição, disse que é pacífico, pois nunca foi corrompido pelo caos, e também por ser um herbívoro. As descrições autênticas de sua cauda são o que faz alguns acreditarem que é um dinossauro da era bíblica, enquanto outros pensam que é um ancestral distante do hipopótamo ou elefante moderno. Leviatã. De suas narinas sai fumaça, como de uma panela fervendo e de jacos em chamas. Seu hálito acende brasas e uma chama sai de sua boca. Em seu pescoço reside a força, e o terror dança diante dele. Job capítulo 41 versículo 20 ao 22. Acho que vale a pena mencionar que todo o Jó capítulo 41 é dedicado a essa anormalidade. Nenhuma lista de criaturas bíblicas estaria completa sem ela, considerada a criação mais forte de Deus. Enquanto Behemoth controlava a terra, Leviatã era o grande chefe dos mares, e infelizmente não estava nem perto de ser tão pacífico quanto seu primo monstro devido ao caos que o corrompeu e mudou após sua criação. Grande RIP para nós. A Bíblia nos diz que Deus realmente derrotou esse monstro, embora isso seja provavelmente uma alegoria de um reino, antes de você começar a comemorar. Semelhante ao Behemoth, alguns acreditam que o Leviatã é um dinossauro marinho, enquanto outros pensam que é o ancestral mutante do crocodilo ou baleia dos dias modernos, mas da última vez que verifiquei, não acho que eles respirem fogo.
Convertei-vos e crede no Evangelho. São Marcos capítulo 1 versículo 15.